O que eles faziam antigamente? Como você tinha menos chances, o que eles faziam? Eles implantavam mais. Aí implantavam vários. Nesse caso aí que eu tenho para contar para vocês, eu estou até despreocupado com o nosso horário, já está meio adiantado. Vou mexer em todas as minhas coisas para achar a apresentação para contar para vocês. É muito bacana. Como resultado disso aí, para você ter uma ideia, surgiram os 2 únicos casos de óctuplos na espécie humana, que é o máximo que o útero consegue suportar. 8 bebês. Desses 2 casos, os 2 casos foram nos Estados Unidos. Um foi de uma negra de origem nigeriana, ela teve 8. Foi. Não perder. Os 2 são inseminação. Inseminação. Você está explicando para falar. Os 2 de inseminação. No caso dessa negra, eu vou mostrar a foto para vocês. Você vai contar os bebezinhos, tudo pequenininho. Você vai contar os 8, você vai ver que só tem 7. É considerado 8 porque um morreu no momento do parto. Tudo bem? Agora, tem um outro caso de uma norte-americana, e esse caso eu vou mostrar para vocês. Ela teve os 8. Eles já estão provavelmente quase na idade de vocês aí. Então, esses meninos, um caso dela é bem interessante, porque assim, ela já tinha 6. Ela já tinha 6 de inseminações artificiais. Inseminação in vitro. Não, vai ouvir na história dela. 6 eram gêmeos, né? 6. Eu não sei se eram gêmeos. Não consigo. Eu acho que sim, ela já tinha caso de gêmeos. A gente precisa conferir, mas ela já tinha caso de gêmeos. Mãe solteira. Mãe solteira. Tá vendo? Aí, ela foi e fez a inseminação. O médico, ao examinar, descobriu que ela estava com 8. E o que eles faziam nesse caso? Ainda em casos extremos ainda se faz, tá? Mas hoje se implanta 2, 3, não mais do que isso. Antes era mais? Tá? Implantava até 8, implantava 12. Aí diz a minha amiga que na época dela foi 4. Depende do cara, mas implantava muito. Aí o que aconteceu? Eles faziam eliminação seletiva. Eles olhavam os embriõezinhos dentro do útero e viam quais que estavam melhor, e os que estavam pior eles tiravam. Justamente por quê? Para não perder tudo. Então você deixava 2, 3 que estavam indo bem e os outros você eliminava. Bem, foram falar com ela, ela falou assim, ó, aqui não, deixa os 8. Nasceram os 8. Eu vou perguntar agora se Nasceram os 8. a opinião do paciente. Porque me dá a impressão que do jeito que você está explicando é como se fosse só técnica. Não. Chega, o médico explica, né? Vocês têm que fazer isso, né? Aquela medicina como tinha antigamente, Felipe, do médico, eu lembro ainda com os meus meninos. O Rafael tem 17 anos. A gente levava ele num pediatra, falava que ele é excelente, realmente o médico é excelente, mas falava que ele é médico das antigas, que vocês, óbvio, não vão ser assim. Tudo bem? Aí ele tratava todo mundo igual, que era o seguinte, não falava nada. Não importa se a pessoa é simples ou se a pessoa tem pós-doutorado na área dele, não importa. Chegava a criança, ele examinava a criança, nenhuma palavra, sentava na mesinha dele, passava a receita, te dava, próximo paciente. Era desse jeito, entendeu? Quer dizer, então antigamente era assim, hoje não é mais, hoje isso não cabe mais na medicina, tá? Com a internet, com tanto de coisa que a gente sabe por aí, fica meio sem sentido. O que vocês vão ter que fazer, e isso eu acho que vocês têm que começar a treinar agora, é ser capazes de explicar de forma simples o que, para a paciente de vocês, o que está acontecendo. Desde um câncer, tá, até uma gravidez, você tem que ser capaz de explicar para o paciente. Tá? A gente não quer, graças a Deus, formar aqui médicos que têm esse tipo de atitude, ou médicos que acham. Eu conheci uma pessoa que fez medicina, ele estava na residência, e ele chegou para mim super elogiando muito, porque ele está fazendo residência em Ribeirão Preto, São Paulo, e eu fiz doutorado na medicina em Ribeirão Preto, São Paulo. E ele chegou me contando se eu conhecia o professor fulano de tal. Falei que não. Aí ele veio contar os causos desse professor que ele adorava.
porque o professor era muito bruto. E aquilo para ele achava o máximo. Esse professor colocava as enfermeiras tudo como se fosse um lixo, tratava o paciente como se fosse um lixo, tratava os residentes como se fosse, no meu ver, ele contando as histórias, é como se fosse um lixo. Lixo não foi a palavra que ele usou, mas ele achava ótimo ter esse professor nazista, vamos dizer assim, né? Então isso não existe mais, isso não cabe mais, né? Então o que acontece? Fazia-se a tal da eliminação seletiva e ela não quis. E aí, por isso que acabou gerando os 8. Existe, então, voltando para a minha historinha, como é que ela fez? Mãe solteira, agora 14 crianças, né? Claro que os mais velhos ajudavam, né? Era uma escadinha ajudando, ela parou de trabalhar. O doador apareceu por um tempo, quando a imprensa começou a noticiar, depois ele caiu fora. Ela também não queria a presença dele, e como o negócio ficou mais conhecido, ela conseguiu vários patrocinadores. Então ela ganhou fralda para o resto da vida, ganhou estudo para as crianças até a universidade, ganhou um monte de coisa, e fez, por exemplo, um acordo com a National Geographic, e a National Geographic fez um filme sobre eles, tá? E o bacana do filme não é contando a embriologia, como se forma, etc, etc. Isso não era o interesse da National Geographic. E eles tiveram uma coisa que eu achei maravilhoso do filme. Sabe o que eles queriam fazer? O que eles fizeram? Mostrar como é a criação de 8 crianças ao mesmo tempo. Gente, você não acredita. Aí você tem uma criança chorando, aí você acalma ela. Você tem 7 dormindo. Quando essa criança começa a chorar, 3, 4 começam a chorar também. Aí você vai e troca a fralda de um. Quando você troca de um, aí tem que trocar do outro. Aí tem que trocar do outro. Aquele começou a chorar. Esse está com dor de ouvido. Esse não sei o que. É uma coisa de doido. E como viajar? Eu digo sempre assim. Viajar. Aqui, ó. O que eu acho. Na hora que eu falo isso, porque é isso aí. Porque assim, ó, criança é maravilhoso, mas criança, a tendência é só dar mais trabalho. Por exemplo, certamente vocês dão muito mais trabalho para as mães de vocês do que quando vocês eram crianças. Não dou. E quando estava no colo é melhor ainda, eu sempre falo, tá no colo, não dá trabalho, você leva para onde quiser. Começou a andar, já começa o trabalho. Então o que acontece? É verdade. Aí o que acontece? Eu vou falar uma frase aqui e às vezes tem gente que vai achar, não vai gostar, quer ver? Ter gêmeos é que nem ter gato. Gato é uma beleza, você vê, mexer, mas vai ter em casa pra você ver. Dá um trabalho. É um bicho, não é brincadeira. Tem gente que ama gato, claro. Eu já tive gatos e tal, né? Então assim, teve gatos que fizeram história aí na minha vida. Mas o gato é um bicho que normalmente dá trabalho. Concorda? Né? E aí, mas o cachorro tem um jeito de ser, né? O gato é mais, ele faz o carinho quando ele quer, quando você não quer, né? Ele é mais independente. Ele esconde da Maria. Então o que acontece? Gêmeos é a mesma coisa. Eu tenho um amigo que contava, eu achei isso muito bacana. Ele não falava para gêmeos, mas eu vou estender o negócio para gêmeos. Ele falava o seguinte: ter criança, toda criança deveria ser inflável. Por quê? Você quer brincar? Brinca, encher o saco, esvazia, joga em cima do guarda-roupa. Por quê? Porque dá trabalho, né? No sentido de que dá trabalho. É claro que é um horror, né? Esse tipo de comentário, mas dá um trabalho. Especificando, exemplificando, para dizer que dá trabalho. E ter 8 dá muito mais trabalho. Não é um trabalho multiplicado por 8. É um trabalho provavelmente multiplicado por 800, entendeu? Né? Então assim, você está falando de uma coisa que é extremamente difícil. E no filme dela conta isso. É muito interessante você ver o filme, que você vê o desespero das pessoas, é aquele corre, e aí voluntários. Ela conseguiu cuidar dos meninos, porque um monte de gente resolveu ser voluntário para cuidar das crianças. Então você tem um monte de mocinha ajudando, trabalhando ali, ajudando ela a cuidar dos bebês, porque não é brinquedo. Tá? Tudo bem? Então assim, aumenta, um dos motivos que aumentam, elevam a formação dos gêmeos, e aí eu volto para aquela pesquisa lá da Irlanda.
Aí, os gêmeos de inseminação artificial têm uma maior chance de surgir. Então aí o que eles fizeram? Na pesquisa, eles eliminaram gêmeos que tivessem se originado de inseminações artificiais. Tá? E aí fizeram o quê? Olharam só, ainda assim, no padrão da população, na média da população, na população em geral, você ainda tinha um aumento do número de gêmeos. E aí foram pesquisar e descobriram que as chances eram por causa dessas alterações do modo de vida. Oi? No caso de uma gestação com mais de dois... Sim, múltipla. Sim, então. Eu entendo que seja Não técnica, mas eu pergunto na hora que Você implantou a chance de ser ele vai decidir. monozigótico. Ah, o caso dessa menina, quer ver? Olha só. Ela teve 8. 2 pares eram de monozigóticos. Ou seja, na verdade ela teve 6. E 2 se dividiram e viraram 8. 6 implantações. Ela teve 6 implantações. E aí viraram 8. Isso pode acontecer. Da Fiorina. Pode acontecer, né? E depende muito de família. Já que hoje eu estou contando alguns causos aqui, vou contar o caso do meu ex-orientador de mestrado. Ele tinha 3 meninas. Na verdade, ele não queria, eu acho que filho nenhum, para dizer a verdade, assim, não tinha tanto interesse de ter criança. Aí ele teve, a esposa dele teve 3 meninas. Pronto. Aí, diz ele que um dia escapuliu. Pronto. Ela ficou grávida. 3 meninos. Vem para completar. Monozigótico. Chance baixíssima. Monozigótico. 3 menininhas, uma da cara da outra, e 3 menininhos, um da cara do outro. Aí, legal, mais ou menos. Um dia eu liguei pra casa dele. Não é como hoje, né? Há uns anos atrás as coisas não eram bem assim. A gente, de certa forma, não tinha essa liberdade. Olha que eu tinha bastante liberdade com ele. Aí eu liguei para ele uma vez, lembro disso, para tirar uma dúvida da minha dissertação. Era mestrado que eu fazia com ele. Aí liguei e falei assim, eu vi aquela algazarra na casa dele, eu falei, nossa, me desculpa, eu estou te ligando, mas tá tendo uma festinha aí, né? Deixa, depois eu ligo para a gente conversar. A voz dele quase morrendo lá do outro lado. Não, aqui é todo dia assim. Sabe o que ele fazia? Ele me contou depois que quando ele tinha que ler um paper, alguma coisa, preparar uma aula, ele escondia no banheiro. Ele ia para dentro do banheiro, fechava a porta e ficava lá. Era o único lugar que ele tinha paz na casa dele. Então não é brinquedo. Os gêmeos não é brinquedo, tá? Bem, tudo bem, tranquilo? Te respondi? Tá? Bem, então dá uma olhada aqui, ó. Olha a outra possibilidade. Nós temos ainda esse e mais 2, tá? Vamos lá? Vamos todo mundo me acompanhando? Olha o que aconteceu aqui agora. Uma fecundação só, formaram-se 2 embrioblastos. Nesse caso é diferente do outro, porque naquele outro a gente viu que estavam os 2 aqui em cima. Aqui, por algum motivo que também a gente desconhece, um embrioblasto em cima e outro embaixo. Ou seja, a blastocele ficou no meio. Quando acontece isso, parece que se enfraquece a parede aqui, ó, e aí ela se rompe, separa. E aí o que vai acontecer? Deixa eu puxar um pouquinho só para cá. Aqui, só um pouquinho. Bem, não adiantou nada. Diminuo um tico. Pronto. Aí, olha o que acontece. Ela se rompe e depois ela vai se reconstituir. Resultado, ela se rompeu, essa parte se reconstituiu e a parte de baixo também se reconstituiu. 2 blastocistos separados. Bem, aí a gente parte daquilo que eu falei com vocês quando estava falando do dizigótico. O útero é um local enorme para esse embrião em implantação. A tendência maior é que ele se implante separado. Olha o que você vai ter nesse caso aqui. Lembra da história? Você tem... Lembra que eu contei para vocês que aquela história de mono e bivitelino estava errada? Olha nesse caso aqui, ó. Um saco vitelino, outro saco vitelino. Né? Ou seja, você tem bivitelinos nesse caso. Monozigóticos bivitelinos. E como eles se implantaram em locais diferentes, bicoriônicos e biamnióticos também, tá vendo? Não compartilham nada.
Tá certo? Bem, de novo, volta lá. Vou voltar no outro slide, ó. Olha o outro slide. O slide anterior. Aquele caso no ultrassom vai dar exatamente igual a esse aqui, ó. Exatamente igual a esse. Então, de novo, você não vai saber se são mono ou dizigóticos, tá? Tem que esperar as 12 semanas para ver se vão ser de sexos diferentes ou esperar o nascimento, igual a Jéssica lembrou aí pra gente. Bem, agora os dois últimos casos. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Separação foi tardia, foi posterior. O que você tem? Você formou o embrioblasto, tá aqui o embrioblasto só, e embaixo dele o saco vitelino, em cima dele a cavidade amniótica, tá aqui, ó. Na hora que foi formar o disco bilaminar, epiblasto e hipoblasto, por algum motivo que a gente não sabe bem, esse epiblasto e esse hipoblasto se dividiram, foram fendidos ao meio, separados aí. E lembra, o epiblasto vai dar origem ao embrião. Se você tem 2 epiblastos, 2 embriões. Olha aqui, ó. Resultado, 2 embriões. Eles têm o mesmo saco? Tem. Tem o mesmo ânimo? Tem. Tem o mesmo colo? Também tem. Esses gêmeos compartilham tudo. Tá? Pode? Ninguém me perguntou também. Segunda-feira vocês estão devagar, hein? Quarta-feira vocês estão mais afiados. O que acontece? Não é? Segunda-feira é aquele soninho, né? Eu também fico. Eu acordo. Segunda-feira eu sempre acordo mais cedo para já conseguir, já estar com o meu dia andando o máximo possível para chegar aqui e dar aula para vocês. Bem, então o que acontece? Ninguém me perguntou da alantoide. Tá vendo que eu não falo de alantoide? Porque o alantoide é um caso à parte. Você pode ter gêmeos com um cordão saindo e depois dividindo ao meio, e gêmeos com 2 cordões separados, ou seja, um alantoide ou 2 alantoides. Sai o mesmo cordão da placenta e aí ele se segmenta, divide em 2. Muito mais complicado, concorda? O mais comum é você ter 2 cordões separados. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Por isso que eu nem falo de alantoide. Bem, nesse caso aqui, são aqueles gêmeos que aparecem bonitinho, que você procura no YouTube aí, põe assim, ó, ultrassom 4D. O que é ultrassom 4D? As 3 dimensões ao longo do tempo. Eu não sei se estão fazendo aqui em Lavras, mas tinha aqui perto, aqui em Perdões, um médico que fazia. Então, na época que a minha esposa estava grávida, o único lugar que tinha para fazer esse ultrassom era aqui em Perdões. Então o cara tinha máquina que fazia isso. Então o que acontece? Você consegue ver, a máquina tira vários ultrassons em seguida, vários, e aí depois o que vai? No computador, e o computador junta tudo e faz como se fosse um time-lapse. Faz um time-lapse. Resultado, o bebê se mexe. E aí, se você entrar aí no YouTube e procurar, você vai ver vários ultrassonzinhos desses, dos bebês interagindo. As pessoas dizem que estão até brincando, né? E na verdade estão brincando mesmo. Mas isso aqui é um caso mais de risco, porque eles podem enrolar o cordão umbilical no outro. O bebê, para você ter uma ideia, nesse caso, é costume o bebê nascer muito mais arranhado. Já viram que o bebê às vezes nasce com arranhadinhos? Porque ele nasce já com a unha comprida, e aí o que ele faz? Ele vira e, mexendo ali, passando a mãozinha no rosto, ele acaba se machucando. E nesse caso, um passa no rosto do outro. Obviamente, a chance de transferência placentária aqui é muito maior, tá? E você ter problema na gestação. E esse é o último caso que eu preciso contar para vocês, que é aquele caso dos gêmeos, que a gente chama, são chifófagos, que a gente chama de siameses, normalmente. O que são esses gêmeos? São gêmeos que a separação foi parcial, ou uma alternativa que eles se separaram e depois por algum motivo eles se juntaram parcialmente. Então você vai ter os gêmeos unidos. Separação parcial dos discos. Dos discos, do epiblasto. E depois, ou então separou e depois os epiblastos voltaram a se unir parcialmente. Resultado, você acaba tendo um bebê que vai estar grudado no outro. É o gêmeo que se chama siamês. Eu já contei para vocês aqui qual é a origem da palavra siamês? Não? Bem, existiam 2 gêmeos no século XIX, lá no sul da Ásia, num país chamado Sião.
Sião hoje se chama Butão, o país, tá? O que acontece esses gêmeos? Esses dois gêmeos, eles eram unidos por aqui, ó, chamava Eng e Shang. Esses dois gêmeos foram descobertos por um empresário. Na época não tinha televisão, então o que acontecia? Você tinha circos, vamos dizer assim, é ruim falar isso, mas eles chamavam de circos de horrores. Então, todo mundo que tinha algum problema, às vezes a pessoa era muito alta, tinha nanismo, às vezes a pessoa tinha um problema hormonal, e a menina tinha muito pelo, e chamava de mulher barbada, ia ser mulher barbada, tudo que tinha de diferente, ia trabalhar nesses circos e era exposto para a população, né? E aí a pessoa pagava o ingresso e as pessoas viviam disso. Bem, o Eng e o Shang saíram, foram levados lá para a Europa, e desde novinhos, e fizeram carreira lá na Europa, desde adolescentes, ganhando dinheiro. Ficaram um tempo lá, trabalhando com um empresário, e como eles não são bobos nem nada, assim que eles juntaram algum dinheirinho, eles caíram fora, foram, eu não sei se eles trabalharam também nesses circos lá nos Estados Unidos, mas eles foram para os Estados Unidos e depois de algum tempo conseguiram grana para comprar uma fazendinha para eles. Eles eram unidos por aqui, ó, pela barriga, então um de frente para o outro. Aí o que acontece? Eles compraram uma fazenda e se casaram com duas moças, gêmeas também, mas não unidas, que viviam na cidade lá. Casaram, construíram duas casas, uma para uma esposa, outra para outra esposa. E eles se revezavam. Uma noite os dois dormiam numa casa, outra noite os dois dormiam noutra casa. Tá? Tem uma foto famosa deles. Você põe assim, ó. Põe na internet depois. Eu não sei se eu tenho essa foto aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tem. Essa aqui é a simplificada. Bem, depois eu vou mostrar para vocês o caso dele. Bem, se você entrar como Eng e Shang, gêmeos siameses, o que acontece? Você vai ver uma foto famosa deles, já velhinhos, com a família. Eu acho que um deles teve 14 filhos e o outro teve 11 ou 12. Então aquela família enorme, desse jeito, dia sim, dia não. Tá? E aí, eles se chamaram, deram nome para esse tipo de gêmeos, porque eles vieram do Sião, então gêmeos siameses. Tá? Bem, é um caso raro, né? O caso deles, depois que eles morreram, eles fizeram uma autópsia e viram que eles estavam presos por um pedacinho assim do fígado. Um dedo assim, ó, um dedão que prendia eles aqui, ó, que poderia ser feito um cortezinho ali e pronto, estava resolvido. Bem, só que a medicina na época não estava, eles procuraram, mas a medicina na época não estava desenvolvida a esse ponto de os caras tentarem fazer esse tipo de coisa. Resultado, passaram a vida inteira e poderia ter resolvido o problema deles de forma simples. Não tinha nenhum grande vaso que atrapalhasse, nada que atrapalhasse. Então era assim uma coisa que poderia ter sido passado um bisturi ali, dado uns pontinhos e estava resolvido. Imagina. Mas não tinha exame de imagem, não tinha nada, não tinha essa opção. A gente está falando do quê? Século XIX, início do século XX, então era complicado, tá? Bem, gente, eu acho que de gêmeos é isso, certo? Eu vou desligar se alguém não tiver nenhuma dúvida, tá? Pode ligar para mim, por favor. Bem, gente,